Olá, tudo bem? No programa Perfil de hoje nós vamos entrevistar o capitão da Polícia Militar de Santa Cruz do Rio Pardo, Cassiano Correia. Nesse bate-papo, ele vai falar um pouco sobre suas opiniões, sua carreira e fatos que envolvem a Polícia Militar. Como local, ele escolheu a sede da Polícia Militar aqui de Santa Cruz. Vamos lá? Capitão, muito obrigado por nos receber aqui na sede da polícia e por atender o nosso pedido de fazer parte como entrevistado do Perfil. E a primeira pergunta que eu queria saber, e eu acho que a maioria também, como que foi a trajetória do senhor para ter chegado ao cargo de hoje, se já está contente no cargo que chegou, se deseja mais, como que foi todo esse passo a passo? Bom, Renan, eu sou formado na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Eu entrei na academia no ano de 2000, fevereiro de 2000, e me formei em dezembro de 2003. 4 anos na academia, estudo bastante intenso, tempo integral. Hoje é considerado uma das instituições sérias do Estado e do país, que forma muito bem os seus alunos, no caso, os oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu me formei em 2003, fui classificado na Zona Leste, em São Paulo. Você nasceu aonde? Eu nasci aqui, sou natural de Santa Cruz do Rio Pardo. Fui classificado na Zona Leste, em São Paulo, onde eu trabalhei por 2 anos e meio. No policiamento ostensivo, entrando em favela, como muito... mas você entrava em favela em São Paulo? Normal, eu entrava em favela junto com os policiais, comandei pelotão de força tática em São Paulo. E daí, em junho de 2006, eu vim transferido para Ourinhos, batalhão. Trabalhei 1 ano e meio no comando do policiamento na região, em Ourinhos, como tenente CFP, que é a função que o tenente desenvolve. E aí, em março de 2008, eu vim alocado aqui como segundo tenente, subcomandante. A Companhia de Santa Cruz, ela tem 2 cargos de oficiais, o capitão e um tenente subcomandante. E aí eu fui classificado aqui em Santa Cruz, em 2008, como subcomandante, e tinha na época um capitão chamado Dominiquini. Fiquei 2 semanas trabalhando, já estava com uma licença-prêmio pré-agendada. Quando eu voltei, o capitão tinha sido transferido e eu fiquei sozinho na companhia desde então. Aí vários outros capitães de 2008 até janeiro de 2016, fiquei toda essa trajetória como tenente aqui e passou por aqui em volta aí de uns 9 a 10 capitães. E eu permanecia. E aí em 2015 eu fui promovido a capitão, não tinha vaga no batalhão, acabei sendo transferido para a 4ª EM do Comando Geral de São Paulo. Então eu tinha uma função lá de coordenar, planejar e controlar as 16 mil viaturas que a Polícia Militar dispõe, fora os helicópteros, fora motocicletas, e porque não tinha vaga aqui na região. Mas, graças a Deus, 21 dias depois, abriu uma vaga em Marília e aí deram uma ajeitada e consegui retornar para o batalhão, então trabalhei só 21 dias como capitão lá em São Paulo. E já faz 3 anos e meio que eu estou aqui comandando a Companhia de Santa Cruz do Rio Pardo e os demais municípios que compreendem essa companhia. Já chegou no cargo que desejava? Não, tem bastante para crescer ainda. O senhor tem uma filha pequena, né? Não, tem um menino pequeno, de 1 ano e 7 meses. Como que é lidar com a diferença entre o lado familiar e a profissão, principalmente por ser uma das profissões hoje consideradas mais perigosas? Como que é isso? A gente chega bastante estressado, não vou ter que confidenciar isso, porque o dia inteiro aqui eu só resolvo problemas de uma população de 7 municípios. Todos os problemas desses 7 municípios aportam aqui em cima da minha mesa e a gente tem que decidir. Muitas vezes, para falar bem a verdade, na maioria das vezes, contrário a intenções de várias outras pessoas. E quando a gente chega em casa que o moleque chama de papai, né? Isso aí a gente acaba esquecendo esse estresse. Isso é um ensinamento que minha mãe deu muito forte. Problema de trabalho, larga no trabalho, tenta não trazer para dentro de casa. Ela era professora também.
E aí a gente tem uma vida normal dentro de casa, brinca com o moleque, aí esqueço um pouco a polícia, um pouco, né? Porque a gente, pela função, tem um celular funcional, que o Estado nos dá o celular, e ele deve ficar 24 horas ligado para qualquer acionamento. Então, mas enquanto não estamos sendo acionados, a gente brinca e se dá muito bem com a criança, família, tranquilo. Existe uma preocupação por ser policial com a família? Existe. Essa preocupação existe. A gente passa algumas instruções para a esposa. Ela é fisioterapeuta, não tem noção nenhuma, às vezes, das questões de segurança, que a gente é formado para isso. Então, algumas informações a gente acaba passando e a gente espera que ela sempre tome alguns procedimentos para garantir a segurança dela e sempre do meu filho. O senhor trabalhou em São Paulo, como o senhor falou, e agora está aqui em Santa Cruz. Qual a diferença do índice de criminalidade, do modus operandi da polícia? E Vetinho, como é que faz pra decolar na carreira? É fácil, faz um curso no EAD Laureate. Por quê? Porque a educação à distância é da maior rede internacional de universidades. E o melhor, o diploma é o mesmo das universidades da Laureate. A matrícula é demorada? Nada, você faz o vestibular e já tá matriculado. E a mensalidade? Mensalidade, meu amor, é baratinha e cabe no seu bolso. Sério? Sério. Então se cabe no meu bolso, imagina no seu. Abusada. Dizem que pets são muito espertos. Mas eu gosto mesmo é dessa preguiça. Da bagunça em casa, de dar uns beijos. E da hora da comida. Pensei que era minha Spert. Eu só curto Spert. Spert é o alimento campeão para cães e gatos, porque a gente entende esses espertinhos. Spert faz parte da família. Qual a diferença do índice de criminalidade, do modus operandi da polícia? O que é interessante no interior é que é o seguinte, o índice criminal começa a subir. Normalmente é uma ou duas pessoas que estão praticando um crime. Essa pessoa foi presa, vai ficar um certo tempo com o índice baixo de novo. E em São Paulo isso não acontecia. O índice é alto. Nós trabalhávamos lá em São Paulo com uma média de furto e roubo de veículos, só no meu batalhão, em média de 300 a 350 veículos por mês. Acho que se pegar os últimos 5 anos daqui do batalhão, é capaz que não dê esse índice criminal. Só do furto e roubo. Eu trabalhava na Zona Leste, um dos batalhões que mais tinha furto e roubo de veículo na capital. Então, ocorrência de troca de tiro, de acompanhamento de veículo roubado era quase que uma constante. E aqui no município a gente tem, sim, criminalidade, não tem como esconder isso, até porque os dados estão estampados em sites da Secretaria de Segurança Pública, mas comparado à realidade de São Paulo, não tem jeito nem de comparar. Existe uma faixa etária das pessoas que mais são propensas ao crime? Como funciona isso? As pessoas entre 17 e 28 anos, 30 anos, elas é uma faixa etária que a pessoa ainda está, às vezes não se colocou no mercado de trabalho, ainda não está com a sua questão moral muito bem definida, não está com uma família constituída e acaba, às vezes por falta de instrução de familiares ou até por questões sociais, não pode colocar criminalidade nas questões sociais, porque senão toda pessoa humilde, a contrário senso, seria também um criminoso. Mas é um dado importante que tem que ser analisado. E se você for no presídio, nós temos um presídio aqui na região, que inclusive nós somos os responsáveis por fazer as escoltas desse presídio,
tem 1.800 presos já. E normalmente a faixa etária da maioria dos presos está acima de 18, porque é um presídio, se fosse 17 anos estaria na Fundação Casa, até seus 30 anos. O senhor acredita que o ProERD ajudou muito esse programa, ajudou muito essas pessoas, que ele fez diferença? O ProERD era um trabalho, um programa da Polícia Militar, ele existe ainda. Ele era aplicado aqui em Santa Cruz, desde que eu estou aqui, pela Sargento Roseli, pelo Cabo, e hoje, Sargento Tiago, que está em Assis, e pelo atual Cabo Paulo, que está aqui, também está indo para São Paulo para se formar em sargento. Ele ajudou muito, sim. A gente tem a noção disso, que o ProERD tira as crianças das drogas. É um trabalho que dá resultado. Infelizmente, a polícia não tem como quantificar isso, porque como que vai mensurar isso é praticamente impossível. Mas muitas crianças e adultos já hoje me perguntam: capitão, eu fiz ProERD, gostaria que meu filho fizesse, e não está tendo, realmente não está tendo. Não estamos conseguindo ter policiais para desenvolver o programa, porque esses policiais deveriam ser tirados do serviço operacional e colocados numa função exclusiva do ProERD. E desde que se criou esse presídio, eu faço em média de 350 a 400 escoltas por mês. Então, todo meu efetivo, que poderia ser empregado em outras atividades, como ROCAM, ProERD, estão hoje fazendo escolta. Falando um pouco agora de população e da visão que a população tem da polícia. O senhor acha que a população hoje valoriza a polícia? Como que a polícia é vista hoje pela sociedade? Uma questão é a polícia como um todo em sede estadual ou até nacional. Isso vai diferenciar muito, porque cada estado tem a sua polícia militar, que é responsável pelo policiamento ostensivo nos estados, e cada polícia é subordinada ao governador do seu estado. A polícia de São Paulo é a maior polícia do país, até pela quantidade de efetivo, mais estrutura. É considerada a segunda maior força armada da América Latina, então nós somos maiores que muitos exércitos aí de outros estados. Mas a visão que a polícia militar desempenha, que a população tem das polícias militares, já foi pior em razão desses governos que passaram, que a ótica era sempre criticar a polícia em toda a ação, mas eu venho percebendo, e eu converso muito isso com meus policiais, e eles também estão percebendo uma melhora na imagem das polícias militares em relação à população. Mas aqui em Santa Cruz a polícia é muito bem vista. Um dia eu posso te colocar dentro da minha viatura para a gente patrulhar aí, entre aspas, né? Vamos em locais que possa comprometer sua integridade, mas você vai ver pessoas de idade nos cumprimentando, crianças quase se soltando da mão dos pais para cumprimentar o policial que está fardado passando com a viatura. Isso é legal. E uma coisa que a polícia tem feito muito forte é contato com escolas. Hoje mesmo de manhã, o Cabo Paulo, que era proerdiano, ele veio e me mostrou algumas fotos a pedido da diretora do núcleo, né, Wilson Gonçalves. Eles foram lá, levaram o cão, deram palestra para as crianças. Então, ou seja, o ProERD, como ferramenta, não temos mais condições de fazer. Mas, durante o patrulhamento, há sim um trabalho feito pela Polícia Militar em algumas escolas, quando os diretores solicitam. Falando um pouco agora de vida pessoal, eu sei que o senhor já foi cotado para fazer parte da política local aqui. Inclusive já foi sondado e convidado. O senhor tem esse interesse, principalmente em um ano pré-eleitoral, já que o ano que vem é o ano de eleições? Realmente eu fui, não vou dizer para você que eu fui convidado, mas eu fui flertado para sair para um cargo eletivo. De prefeito? De prefeito. Oposição ou situação? Situação. Mas a Polícia Militar, os militares dos estados e das Forças Armadas, tem o artigo 14 da Constituição Federal, estabelece que se eu assumir qualquer cargo eletivo, em qualquer esfera, eu passo para a reserva.
e aí eu me aposentaria como capitão da Polícia Militar, só que recebendo proporcional à quantidade de anos que eu trabalhei. E eu entrei na polícia para tentar sair no último cargo da Polícia Militar. Que então, é o de? Coronel. Então eu declinei do convite, agradeço as pessoas que... A gente fica lisonjeado sim, não vou falar para você que não. Eu estou num cargo de capitão da Polícia Militar e alguém chega e pergunta, capitão, o senhor não tem intenção de sair para prefeito do município? Isso gerou até uma surpresa para mim, porque nunca tive envolvimento na área política, mas declinei do convite e, por enquanto, não tenho interesse. Isso que eu ia falar, mas quando o senhor chegar a ser coronel, quem Aí sabe? eu ainda tenho, completo o ano que vem, 20 anos de Polícia Militar, e se nada alterar com a alteração da Previdência, tudo indica que com 32 anos de serviço eu me aposentarei, e aí a gente pode vislumbrar a situação e, não sei, a gente pode voltar a conversar, inclusive com essas pessoas que me convidaram. Falando nisso, a gente tem hoje no poder um militar. O senhor com certeza deve ter apoiado ele. Como que o senhor analisa hoje o governo de Jair Bolsonaro sendo representante da classe dele? Guys, the beats are right. Let's make a little call. Não se queime. Na Influx você aprende a pensar em inglês e domina o idioma mais rápido. Pensou em inglês, pensou. No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Padronizamos, armazenamos e comercializamos grãos de milho e soja. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Nos tornamos referência no setor, estando sempre ao seu lado, conectando funcionários, agricultores, transportadores e indústrias, colocando o produto certo, no lugar certo, no tempo certo. Este tem sido o nosso jeito de fazer negócio há mais de 35 anos. Cerealista Solimã. Grãos que alimentam o futuro. Tem alho douradinho, cebola picadinha, farinha molhadinha com sabor bem brasileiro. Na mesa reunida, alegria e tempero, pra toda a família com o seu sabor mineiro. Se é no almoço, no jantar eu quero sim. Minha farofa preferida é piscinim. É brasileira, é gostosa, é pra mim. Se a farofa é caseira, é piscinim. Farofa com sabor mineiro é piscinim, o sabor da família. A gente tem hoje no poder um militar. O senhor com certeza deve ter apoiado ele. Como que o senhor analisa hoje o governo de Jair Bolsonaro sendo representante da classe dele? O Jair Bolsonaro, ele é militar, mas é militar federal. Ele era um capitão do Exército que deixou o cargo de capitão e foi eleito para deputado federal e também é aposentado, como aconteceria se eu assumisse qualquer cargo eletivo. Ele está tendo muita dificuldade para melhorar a situação, mas está com boa vontade, está fazendo muitas coisas que os governos passados fizeram, eu entendo, de forma errada e está tentando consertar, mas o pior questão dele, eu entendo que vai ser a reforma da Previdência, que está com dificuldade, sim, de aprovar, e a questão econômica do país, que não há de se negar que nós passamos por uma recessão aí econômica, queda dos índices econômicos, do PIB, e isso daí entendo que vai ser a maior dificuldade. Mas a gente vê, sim, uma boa intenção para fazer as coisas de forma correta. O senhor tocou nesse assunto, reforma da Previdência. O senhor é contrário, favorável? Se for para melhorar a situação do país como um todo,
eu sou favorável. Infelizmente, todo que os responsáveis falam que se não fizer, o país daqui a pouco, garante-se os direitos. Nós também seremos prejudicados. Garante-se os direitos, mas daqui a pouco não tem salário para pagar para toda a população. Como aconteceu às vezes com a Grécia, se eu não me engano, há uns 7, 8 anos atrás, aconteceu isso de não ter dinheiro para pagar seu funcionalismo. Aí, nesse ponto, eu sou favorável. Mas vai cortar bastante direitos, vai prejudicar em muito, sim, a população. Isso não tem como. Mas, e aí, pesa qual que é? Ou prejudica pagando o salário com a reforma, ou mantém-se os direitos e daqui a pouco não tem nem dinheiro para fazer o pagamento da aposentadoria, aí complica mais. Capitão, portes de armas para o cidadão comum, como o senhor enxerga essa situação? Eu ando armado, tenho um treinamento específico para isso, sou instrutor de tiro pelo método Giraldi, só para a população conhecer. Um instrutor de tiro ele pode ser formado pelo método Giraldi, que é o método que é um coronel aqui da Polícia Militar que criou essa sistemática, e as polícias quase todo o território nacional adotaram essa sistemática de tiro. E o outro instrutor é formado pela Polícia Federal, que habilita cidadãos a terem uma arma. Para o cidadão ter uma arma, ele precisa ter capacidade técnica, formado através de aula ministrada por esses instrutores da Polícia Federal, e capacidade psicológica. Alguns psicólogos credenciados na Polícia Federal emitem um laudo que a pessoa tem capacidade. Isso daí é para ter o registro da arma de fogo e para ter a arma de fogo na sua residência. O Bolsonaro, semana passada, editou um decreto alterando algumas coisas. Então, algumas pessoas podem ter o porte de armas, algumas pessoas, como o proprietário rural, que eu achava isso daí foi a melhor decisão, hoje é considerado área onde ele pode trafegar com sua arma dentro da sua propriedade rural. O cara tem uma fazenda, antes a arma poderia, em tese, ficar só dentro da residência. E hoje ele pode colocar um revólver, uma espingarda ou um rifle no seu cavalo e sair. Não só, muitas vezes, para questão criminal, mas às vezes para questão de supervivência, um animal, alguma coisa, uma cobra, defesa até da sua integridade. A questão do porte de arma por civil é uma questão complicada, sou a favor, mas precisaríamos de mais esclarecimento da mídia e de órgãos que esclareçam como a pessoa armada deve agir, como a pessoa armada deve portar a sua arma, como a pessoa armada deve guardar a sua arma em casa, como a pessoa que tem uma arma deve conversar com os seus filhos, quanto ele tem o porte de arma ou uma arma dentro de casa. Mas, em linhas gerais, eu creio que o cidadão ele tem que sim ter a capacidade e o direito de defender a si e a sua família. É essa a minha concepção hoje em dia. Só uma questão é a dificuldade que vai haver, isso posterior, de pessoas com essa porte de arma em acidentes de trânsito, aí tem que tomar cuidado, consumo de bebida alcoólica com a arma sendo em porte, é outra coisa que a gente tem que tomar muito. Crime passional, tudo pode aumentar, mas eu ainda sou a favor. Recentemente, principalmente depois da eleição aí do novo governo, a polícia militar em geral, em todo o Brasil, recebeu autorização para atirar para matar. Como que o senhor enxergou isso e como que o senhor enxergou essas novas medidas? Tá. Isso aí é uma falácia que a mídia tentou deturpar em relação a isso. Quando a polícia ela atira em alguém, é para salvaguardar a própria integridade física ou a sua vida ou a integridade física de terceiro. Não houve nenhuma alteração no Código Penal autorizando a polícia a sair matando deliberadamente, como alguns órgãos de imprensa ainda tentam divulgar isso.
as medidas anticrimes do ministro Sérgio Moro, que ele aumenta algum entendimento em relação a essas ações, mas em nenhum caso é deliberadamente para autorização, em tese, para sair matando o cidadão de bem. O policial só pode tirar a vida de uma pessoa quando a sua vida estiver em risco ou a vida de um terceiro estiver em risco, e aí ele pode tirar a vida daquele indivíduo que está portando uma arma de fogo ou, inclusive, em alguns casos, arma branca. Pra gente finalizar... Arma branca, só para o pessoal entender, é faca. Para a gente finalizar, a Polícia de Santa Cruz agora está trabalhando com cães. Como que está sendo isso? Vamos lá dar uma olhadinha neles. Podemos dar uma olhada. Em novembro do ano passado, foi publicada uma alteração do efetivo da Polícia Militar de Ourinhos, autorizando a construção de um canil aqui no batalhão. E o único policial do batalhão até o momento treinado pela Polícia Militar para trabalhar com cães e que tem o curso de sinotecnia e de faro é o Cabo Éder. Então ele me procurou e falou: capitão, vai ser construído um canil em Ourinhos, mas temos a condição de deixar construir um aqui e que alguns cães permaneçam aqui para apoio do policiamento de Santa Cruz do Rio Pardo. Então eu, Cabo Éder, o Cabo Cardoso e o Cabo Ivan, corremos atrás, por intermédio de doação de empresários, toda aquela obra foi por doação, e aí retorna aquela outra pergunta, e a visão da Polícia Militar em relação que a população tem em relação à Polícia Militar. Teve pessoas que vieram até oferecer, sem nós termos ido conversar e explicar os benefícios que um cão na região poderia trazer para o combate ao tráfico de drogas, vieram se predispor a nos ajudar e realmente nos ajudaram. Então, nós vamos lá ter condições de mostrar a estrutura do canil aqui de Santa Cruz. Nós temos 2 cães. Um é o Boris, que já veio treinado de Assis por doação. Ele tem aí mais 1 ano e meio, 2 anos para desenvolver suas atividades. Depois, ele entra em fase de aposentadoria. Ele é tirado de atividade operacional e entra para doação. E já temos outro cão que foi adquirido em São Paulo, chama Pantro. Ele ainda está com 8 meses, está em fase de treinamento. Ainda não foi apresentado o odor de drogas para ele, mas o Cabo Éder, inclusive, segunda-feira esteve com um treinamento com esse cão de 8 meses, o Pantro, em Assis, e voltou muito contente porque os policiais de Assis, que possuem mais experiência que ele nessa atividade de adestramento, falaram que o cão está muito bem por enquanto. Mas será outra arma aí para combate à criminalidade, principalmente no tráfico de drogas em Santa Cruz e na região. Vamos lá? Vamos lá. Capitão, muito obrigado por ter nos atendido. Espero que o senhor tenha aí um futuro promissor aí na Polícia Militar. Agradeço, muito obrigado. Tem alho douradinho, cebola picadinha, farinha molhadinha com sabor bem brasileiro. Na mesa reunida, alegria e tempero, pra toda a família com o seu sabor mineiro. Se é no almoço, no jantar eu quero sim. Minha farofa preferida é piscinim. É brasileira, é gostosa, é pra mim. Se a farofa é caseira, é piscinim. Farofa com sabor mineiro é Piscinim, o sabor da família.
Ivetinha, como é que faz pra decolar na carreira? É fácil, faz um curso no EAD Laureate. Por quê? Porque a educação à distância é da maior rede internacional de universidades. E o melhor, o diploma é o mesmo das universidades da Laureate. A matrícula é demorada? Nada, você faz o vestibular e já tá matriculado. E a mensalidade? Mensalidade, meu amor, é baratinha e cabe no seu bolso. Sério? Sério. Então se cabe no meu bolso, imagina no seu. Abusada. No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Padronizamos, armazenamos e comercializamos grãos de milho e soja. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Nos tornamos referência no setor, estando sempre ao seu lado, conectando funcionários, agricultores, transportadores e indústrias, colocando o produto certo, no lugar certo, no tempo certo. Este tem sido o nosso jeito de fazer negócio há mais de 35 anos. Cerealista Solimã. Grãos que alimentam o futuro. Guys, the pizza arrived. Let's make a little call. Não se queime. Na Influx você aprende a pensar em inglês e domina o idioma mais rápido. Pensou em inglês, pensou. Dizem que pets são muito espertos. Mas eu gosto mesmo é dessa preguiça. Da bagunça em casa, te dar uns beijos. E da hora da comida. Pensei que era minha Spert. Eu só curto Spert. Spert é o alimento campeão para cães e gatos, porque a gente entende esses espertinhos. Spert faz parte da família.